Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, no último programa nós havíamos concluído mais um capítulo do nosso catecismo. Hoje nós queremos começar o capítulo 3º, parágrafo 142, a resposta do homem a Deus. Vimos então nas séries de programas anteriores sobre a revelação, Deus que vem ao encontro do ser humano, o conceito de tradição, de inspiração bíblica, o cânon bíblico, a verdade na Bíblia, tudo isso nós vimos nos programas anteriores. Agora nós vamos falar mais especificamente da fé. A fé como resposta do ser humano a Deus. Então, no parágrafo 142, ainda citando a Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II sobre a revelação divina, a Dei Verbum, o nosso catecismo diz o seguinte: por sua revelação, o Deus invisível, por seu imenso amor, fala aos homens como a amigos, e com eles se entretém para convidá-los à comunhão consigo e nela recebê-los. Vejam que bonita essa reflexão. Deus, invisível, por seu imenso amor, fala aos seres humanos como a amigos. É por isso que eu sempre gostei muito de falar da Sagrada Escritura como cartas de amor que Deus dirige a cada um de nós. Deus nos fala como a amigos e conosco se entretém para nos convidar à comunhão consigo e para nos receber nessa mesma comunhão. A resposta adequada a esse convite, diz o nosso catecismo, é a fé. E aí, ainda citando a Dei Verbum, o nosso catecismo vai lembrar que pela fé, o ser humano submete completamente a sua inteligência e a sua vontade a Deus. Nós vamos ter a oportunidade de ver que isso não significa que a nossa inteligência se anula diante da fé. Pelo contrário, a teologia é justamente a fé à procura do entendimento. Creio para entender e entendo ou procuro entender para crer ainda melhor. De qualquer maneira, a pessoa que crê, ela submete a Deus a sua inteligência, a sua vontade, ela procura adequar toda a sua vida ao projeto de Deus. É a resposta do ser humano à fé. A Sagrada Escritura denomina a essa resposta do ser humano a Deus como obediência da fé. É a resposta do ser humano ao Deus que se revela. E aí então começamos esse artigo 1º. Eu creio, a obediência da fé. Parágrafo 144. Obedecer vem do latim ob audire, ou seja, obediência tem a ver com a audição. Obedecer na fé significa submeter-se livremente à palavra ouvida. Nós recebemos o anúncio da palavra, nós ouvimos a palavra de Deus e a partir daí nós nos submetemos a essa palavra, uma vez que a verdade dessa palavra é garantida pelo próprio Deus, que é a verdade. Vejam, meus queridos, aqui é preciso tomar muito cuidado para nós não pensarmos que se a fé, ou melhor, se a obediência da fé significa a submissão à mensagem ouvida, então uma pessoa que tem deficiência de audição e ela não consegue ouvir com os ouvidos físicos o anúncio da palavra, ela estaria impossibilitada de ter fé. Não é bem por aí. Na realidade, o ouvir é, sobretudo, um sentido interno.
Eu posso receber perfeitamente o anúncio da palavra através de um texto escrito, eu posso receber o anúncio da fé através de uma mensagem transmitida a mim pela linguagem de sinais, assim como eu posso receber a mensagem da fé apenas vendo, por exemplo, uma encenação, vendo uma determinada situação que me transmite conteúdos que são próprios da revelação de Deus. Seja como for, a palavra obedecer, ob audire, quer justamente significar isso, submeter-se à palavra recebida. O modelo que a Bíblia coloca de obediência é a figura de Abraão. Abraão é considerado nosso pai na fé. Abraão soube esperar contra toda esperança. Mas nós temos também na Bíblia um outro exemplo ainda mais perfeito, que realiza a perfeição, a obediência da fé, que é a figura de Maria, nossa querida Mamãe do Céu. Mas então o catecismo agora, ele investe um pouco da sua reflexão para falar justamente sobre Abraão, o pai de todos os crentes e o pai de todos aqueles que acreditam. Parágrafo 145. A Epístola aos Hebreus, no grande elogio à fé dos antepassados, insiste particularmente na fé de Abraão. Se nós formos ao Novo Testamento, tomarmos a carta aos Hebreus, no capítulo 11, no capítulo 11, nós vamos ver uma longa série de exemplos de fé de pessoas que viveram antes de Cristo, de pessoas que viveram no Antigo Testamento. Um capítulo que vale a pena, porque fala de pessoas que pela fé passaram privações, pela fé caminharam pelo deserto, pela fé foram cerrados ao meio, pela fé foram torturados, deram a vida. Homens e mulheres de que o mundo não era digno, diz a carta aos Hebreus. Mas aí ela vai trazer como exemplo particular a figura de Abraão. Isso está no capítulo 11 da carta aos Hebreus, versículo 8, que diz o seguinte: pela fé, ao ser chamado, Abraão obedeceu à ordem de partir para uma terra que devia receber como herança e partiu sem saber para onde iria. A vocação de Abraão, meus queridos, é sempre um modelo para todos nós. Ela é sempre um paradigma, né? Um modelo do segmento da obediência da fé. Porque Deus vem a ele, Deus se revela a Abraão, se manifesta e lhe dá essa ordem: sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. E Abraão parte sem saber para onde ia, apenas confiado no Senhor. E ao longo de toda a sua vida, Abraão vai dar muitos outros exemplos e testemunhos de fé, particularmente quando Deus lhe pede o sacrifício de seu próprio filho. Pela fé, continua ainda o nosso texto, Abraão viveu como estrangeiro e como peregrino na terra prometida. Pela fé, Sara recebeu a graça de conceber o filho da promessa, que era Isaque. Pela fé, por fim, Abraão ofereceu seu filho único em sacrifício. Então vejam, Abraão realmente é um modelo perfeito da obediência daquele que, tendo conhecido Deus, tendo ouvido no coração a proposta de Deus, ele deixa tudo e, sem pestanejar, sem vacilar, Abraão parte para uma terra desconhecida, por caminhos que ele não conhecia, confiando apenas na segurança que a palavra de Deus lhe dá. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.